Olá, seja bem-vindo aqui, investidor, a esse conteúdo em que eu vou mostrar para você que a renda fixa ela é tudo menos fixa. Inclusive, ela deveria trocar de nome do meu ponto de vista, porque fixa ela não é de forma alguma. Bora lá para o vídeo que eu vou te mostrar por quê. Bom, investidor, antes de te mostrar o motivo, eu quero te deixar aqui um presente, um bônus de altíssimo valor agregado que vale mais do que dinheiro. Deixar em forma de conhecimento. Deixei aqui a minha planilha que eu utilizo pessoalmente, os vários e vários clientes utilizam também para controlar suas projeções de investimentos e sonhos. Eles conseguem com ela descobrir em quanto tempo vão conseguir alcançar os seus objetivos financeiros, sonhos, através dos investimentos, investindo o valor que eles quiserem ou de uma vez ou mensalmente, da forma que eles quiserem, e assim conseguem se planejar e projetar quanto tempo eles conseguem alcançar os seus sonhos. Então espero que você curta, deixei no link da descrição, tá aqui abaixo do vídeo, é só você baixar gratuitamente. Agora indo para o conteúdo, vou desmistificar o que para mim é a maior falácia de todo mundo dos investimentos. Por dois pontos. Primeiro, que as pessoas dizem por aí que a renda fixa ela é realmente fixa, então que dá para ganhar pouco dinheiro com a renda fixa. Isso não é verdade, dá para ganhar muito dinheiro. Segundo, que dizem que não dá para perder dinheiro com renda fixa. E sim, dá para perder muito dinheiro com renda fixa. Inclusive, dá para perder muito dinheiro na renda fixa mais do que em ação. E dá para ganhar muito mais dinheiro na renda fixa do que com ações. Basta o time, basta o momento certo e fazer a operação certa. Então a verdade é que a renda fixa nem é fixa e ela nem oscila pouco. Ela oscila muito e varia. A renda fixa varia. Mas para isso é importante te apresentar o conceito e o que está por trás disso. Mas por que então esse nome renda fixa? Ela tem esse nome porque ela é atrelada a uma taxa fixa, por exemplo, 12% ao ano, 13, 14, 15, 10, ou ela é atrelada a um indicador, por exemplo, IPCA, CDI, IGPM, e por aí vai. Pode até ser misto, fazer uma mescla entre as duas partes, um fixo e atrelado a um indicador ao mesmo tempo. Então, por isso que eles recebem esse nome de renda fixa. E ela pode até ser fixa mesmo, se o investidor quiser levar até o final. Mas o que acontece quando o investidor precisa resgatar fora do vencimento desse papel, fora do vencimento do título dele? Acontece que aí sim ela não é fixa. Aí sim pode ter muitos riscos. E os riscos do seguinte ponto: se você quiser vender, por exemplo, um título público, uma debênture, um CRA, um CRI, e aí essa empresa ou até o próprio governo passar por alguma instabilidade que afete a credibilidade do governo ou da empresa de arcar com as dívidas, por exemplo, acontece um problema com a empresa XPTO. A empresa XPTO não vai conseguir arcar com as dívidas, estão com esses rumores na mídia. O que vai acontecer se você quiser se desfazer desse papel, dessa renda fixa que você tinha, que não é fixa? Você vai acabar tendo que se desfazer dela por um valor muito menor do que aquele que você contratou, talvez a metade, talvez 40% daquele valor que você investiu lá no começo. Você aplicou 100 mil, você vai ter que vender por 40 mil. Se conseguir compradores, porque provavelmente pode ser que você nem encontre compradores para comprar esse papel de você. E o inverso também acontece. Se essa empresa tinha uma reputação ruim, péssima, você contratou uma renda fixa dela ótima lá atrás, porque o risco era muito alto, então a renda fixa dela tinha que pagar muito. E aí, do nada, essa empresa se estrutura, vai bem, lança IPO na bolsa, começa a voar, se torna capa ali na Forbes, por exemplo. Poxa, você vai ter um papel que vale muito dentro da sua mão. Então você vai vender ela talvez pelo dobro do valor daquele que você contratou. E aí eu quero te dar alguns exemplos para ilustrar e para ficar mais claro para você ainda. Um exemplo que nós vemos muito, principalmente na mídia, é sobre o risco Brasil. Às vezes nós vemos no noticiário que tais agências reduziram o risco de investimento do país ou aumentaram o risco de investimento do Brasil. E isso pode impactar muito, principalmente em situações econômicas preocupantes, situações políticas preocupantes que saem na mídia, que saem no noticiário. Isso tudo eleva o nosso risco Brasil.
E quando isso acontece, por exemplo, no Covid, alguns títulos do Tesouro tiveram uma perda para os seus investidores que quiseram sair de mais de 20% em apenas uma semana. Já quando houve a volta, o inverso aconteceu. Quando os investidores compraram lá com o risco Brasil lá em cima, esses títulos públicos, inclusive eles têm que pagar muito mais quando o risco deles está muito alto, porque ninguém quer prestar dinheiro para o governo. Esses investidores que se desfizeram das suas rendas fixas ganharam muito dinheiro. Eu tinha inclusive um amigo que fazia uma gestão de um grande fundo, que salvou a empresa dele, o escritório dele, segundo ele, apenas vendendo todas as rendas variáveis que caíram 50% ali em menos de um mês, comprando títulos públicos. E esses títulos públicos salvaram a carteira deles. Em vez de perder 50%, ganhou 30%, 40% em apenas alguns meses. Então, a renda fixa pode ganhar muito mais que a renda variável em alguns momentos. Também pode perder muito mais no caso dessas pessoas aí que venderam seus títulos quando o risco Brasil aumentou muito, muito em apenas uma semana. Isso é muito complicado. Então, você tem que ter isso em mente. E quando o governo, uma empresa privada, aumenta o risco de não arcar com seus credores, você pode ter um grande prejuízo. E o inverso também acontece. Por isso que a renda fixa varia. Mas aí você pode estar se perguntando, e o Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro que o pessoal fala, que é o investimento mais seguro que existe? Bom, no Covid até o Tesouro Selic ele oscilou. Se você for ver bem, quando você vai aplicar no Tesouro Selic dentro da sua corretora, você vai ver que ele paga lá Selic mais 0,002, 0,003, uma taxazinha fixa. Por conta apenas dessa taxazinha fixa, ele oscilou ali durante algum tempinho. E alguns investidores perderam dinheiro, tiveram seu rendimento rendendo negativo durante esse breve período. Precisaram resgatar, saíram com prejuízo aplicando no investimento mais seguro que existe. Quais não têm qualquer tipo de prejuízo? Aqueles que são atrelados, né, e com liquidez diária, por exemplo, CDB de liquidez diária, até a própria poupança, eles são uma taxa 100% pós-fixada. Não tem qualquer valor fixo ali. É esse valor fixo ali que faz com que o investidor perca e tenha prejuízo. Mas não é só esse o problema da renda fixa. O segundo problema da renda fixa é isso. Veja esse número infinito aí de zeros e uns, zeros e uns. É que o risco da renda fixa ele é 100% binário. Ele não é como o risco da renda variável mesmo em si. A renda variável mesmo em si, ela pode oscilar 1% para cima, 1% para baixo, e essa parte a renda fixa tem também. Porém, a renda fixa, ela tem um risco, quando se aplica em papéis de má qualidade, das empresas nunca arcarem com as suas despesas para com seus credores, ou seja, as despesas delas com você, investidor. E aí, o que acontece nesse período? Você tem um zero, ou você tem um caso elas te paguem 100% daquilo que você contratou, que você esperava lá no começo. E esse é um problema que a maioria dos investidores não se atenta, não lembra na hora que ele investiu, do risco binário da renda fixa, dela te pagar ou dela não te pagar também. E isso, a renda variável praticamente não existe quando você aplica em ações, fundos imobiliários. Você não vai ver uma ação quebrar. E se quebrar, claramente você vai ter vários e vários indícios todos os dias no noticiário ali para você comprar ou vender uma ação. E fora que você tem muita informação, pessoas para te ajudarem para isso. A renda fixa, de uma hora para outra, pode acontecer, como foi o caso das lojas americanas, só como exemplo. É um risco totalmente binário. Do dia para a noite aconteceu esse risco binário no mercado. É um grande exemplo sobre isso. Outra imagem extremamente relevante para te mostrar é sobre isso aqui. Esse aqui são os riscos dos ativos financeiros, a poupança, ali em cima o Tesouro Selic, e também em relação à rentabilidade, o risco-retorno dos ativos. Veja que o Tesouro Selic vai subindo, emissões bancárias de renda fixa, vai tudo aumentando proporcionalmente. O retorno e o risco, o retorno e o risco. Depois tem o crédito privado, fundos imobiliários, as ações, fundos de private equity, são empresas que não estão listadas ainda na bolsa, e criptomoedas. Veja só que as rendas fixas estão todas cotadas aí. Quanto maior o risco, também maior o retorno para elas. Ou seja, também tem risco e não temos como fugir deles, e esse risco é muito perigoso. É um risco binário, diferente da renda variável.
Inclusive, falando em terminologias, eu acredito totalmente que renda fixa não deveria se chamar renda fixa, deveria se chamar renda de crédito ou renda de empréstimos, que você está emprestando para alguma empresa ou até para o próprio governo ou até para algum banco. Então, é uma renda de empréstimo. Então, espero que você tenha curtido, tenha gostado aqui do conteúdo que eu trouxe para você. Deixe as suas dúvidas, seus comentários aqui abaixo do vídeo, que eu vou responder todas elas. Se inscreva no meu canal, compartilhe, que assim você vai me ajudar a crescer e eu conto com essa ajuda sua. Te vejo no próximo vídeo então e bons negócios. Até lá!